arteiros! Eu sou Felipe Defol e esse é o canal Boteco das Artes e hoje a gente vai ver 20 curiosidades sobre Van Gogh. Vamos falar de Van Gogh hoje então, galera. E eu vou pedir pra vocês já deixarem o like aqui embaixo pra não se esquecerem depois e comentarem aqui quais outras curiosidades vocês sabem do Van Gogh. Ah, e se for novo por aqui, já se inscreve no canal. Vincent Willem van Gogh foi um pintor pós-impressionista que nasceu em 30 de março de 1853. A inspiração da pintura veio de sua mãe, uma artista temperamental apaixonada pela natureza. Ah, e seu pai era pastor. Van Gogh era o primeiro dos 4 filhos vivos do casal. Não teve uma vida muito fácil em nenhuma área de sua vida. Não era reconhecido profissionalmente, não tinha uma situação financeira boa, sua saúde mental nunca foi das melhores e seus relacionamentos amorosos também não. O começo. Van Gogh começou a pintar com 27 anos de idade, produziu mais de 800 obras. Mas como ele não tinha uma situação financeira muito tranquila, quem bancava as tintas e o material todo era o Theo, irmão dele, que era muito amigo dele, e ele gostava de pintar pessoas e cenas a seu redor. Sucesso em vendas? Em vida, Van Gogh vendeu apenas um quadro já no finalzinho de sua existência, que foi o Vinhedo Vermelho. E isso aconteceu porque estava no auge do impressionismo e as pessoas não gostavam muito das telas do Van Gogh, achavam muito sombrias, muito tristes. E aí o Vinhedo Vermelho foi vendido por apenas 400 francos na Bélgica, 7 anos antes de Van Gogh morrer. Sua morte. Van Gogh morreu em julho de 1890 na França, com apenas 37 anos, ou seja, 10 anos depois de começar a pintar. E sua morte é um pouco incerta. Tem uma versão que diz que como ele não era muito aceito onde ele morava, 2 meninos atiraram nele. E tem uma outra versão que diz que ele se suicidou com um tiro. Dizem que ele foi até um campo de trigo, deu um tiro no peito, não morreu aquela hora, acabou voltando para casa andando e morreu 30 horas depois. Profissão: artista. Van Gogh parou de estudar aos 15 anos de idade e foi trabalhar na empresa de arte de seu tio, poliglota. E ele falava fluentemente alemão, inglês, francês e, obviamente, holandês, que era sua língua nativa. Van Gogh do Reino de Deus. Van Gogh quase virou pastor. Ele dava aula para meninos numa escola metodista, chegou a tentar cursar teologia em algumas universidades, como, por exemplo, a Universidade de Amsterdã. Mas ele não foi aprovado, e aí em 1880 ele se mudou para Bruxelas e resolveu ser artista. A orelha. E eu tenho certeza que você já ouviu a famosa história de que Van Gogh cortou a orelha. Bom, não foi bem assim. Na verdade, ele cortou um pedaço, ele cortou o lóbulo da orelha. E isso teria acontecido depois de uma briga dele com o pintor Paul Gauguin, que estava hospedado em sua casa. Casa essa bem famosa, inclusive, porque virou um de seus quadros, a Casa Amarela, de 1888. E essa casa serviu de inspiração para uma outra obra dele, Quarto em Arles, do mesmo ano. E algumas pessoas acreditam que o Gauguin e o Van Gogh tinham um caso, que eles estavam no meio de uma briga. E acredita-se que o Van Gogh tenha feito isso depois de um surto, já que depois do ocorrido ele não lembrava de mais nada. Ele registrou o ferimento num autorretrato. E o mais louco é que ele enrolou o pedaço da orelha e levou até um bordel que tinha próximo. Algumas pessoas dizem que ele deu para uma das faxineiras do bordel e outras dizem que ele deu para uma prostituta. O médico e o galinheiro. Quando rolou essa fatídica história da orelha cortada, Van Gogh foi hospitalizado e atendido por um médico chamado Felix Ray. Van Gogh gostou bastante do Dr. Ray e acabou fazendo um retrato dele. Quando o Félix recebeu o presente, ele não gostou muito, porque ele tava com o cabelo meio vermelho, a barba meio verde, mas aceitou por educação. Só que como o tal médico não gostou muito desse quadro, ele deixou guardado lá no depósito da família, até que uma das vidraças de seu galinheiro quebrou, e a mãe do médico resolveu tapar o buraco na vidraça com o quadro do Van Gogh. Mal sabia ela o valor que essa obra teria um dia. A vista de fora. Depois da população de Arles fazer um abaixo-assinado afirmando que Van Gogh era um perigo à comunidade, ele resolveu se internar voluntariamente. O que ele não sabia é que ele ia fazer um de seus maiores quadros nesse hospital. A Noite Estrelada, de 1889, era nada mais, nada menos que a vista da janela que o Van Gogh tinha nesse hospital. E ele nem achou esse quadro bom quando fez. Van Gogh, modelo.
Quando Van Gogh foi para Paris, ele começou a se relacionar com outros pintores, como Henri de Toulouse-Lautrec, o Pissarro, e aí eles ficavam posando uns para os outros, isso para não ter que gastar com um modelo vivo. Japão na França. Van Gogh sonhava em conhecer o Japão, mas isso nunca aconteceu. Ele passou a ter essa vontade depois de começar a estudar filosofia oriental, a fim de ampliar seu conhecimento e sua arte. Sabendo disso, seu amigo Lautrec, pintor também, indicou que Van Gogh fosse para o sul da França, mais especificamente na vila de Arles, porque ele acreditava que a luz de lá era muito parecida com a do Japão. Van Gogh foi pra lá e acabou inclusive morando na região. E lá ele pintou alguns quadros muito famosos também, como o Terraço do Café à Noite. O museu. Van Gogh ganhou um museu próprio em Amsterdã e lá estão exibidas várias obras do artista. Os amores de Van Gogh. Sua vida amorosa é considerada como um fracasso por muitos. Ele chegou a se apaixonar por uma prima viúva que não quis saber dele, com uma moça da alta classe chamada Eugênia, mas a grande maioria de seus relacionamentos foi com prostitutas. Chegou até a viver com uma delas. Inclusive, na época que eles foram viver juntos, ela estava grávida, ele ajudou a criar o bebê por um tempo. E dizem que ela tinha também uma outra filha já, que foi morar com eles. Só que a família dele não gostava nada disso. E ele acabou saindo dessa depois que o Theo, o irmão dele, o convenceu de que não era uma boa ideia ficar nesse relacionamento. Nessa época ele voltou a morar com os pais dele, e aí ele acabou encontrando inspiração na vida dos camponeses locais. Nessa época ele criou um de seus quadros mais famosos, o Comedor de Batata. Que cores você tem? Muita gente adora as tonalidades de cor usadas nos quadros do Van Gogh, só que as cores que a gente vê não retratavam exatamente o que Van Gogh queria passar, principalmente quando se trata dos famosos amarelos de suas pinturas. Isso acontecia porque o Van Gogh usava um pigmento bem instável, que chamava amarelo cromo. Com o passar do tempo, esse pigmento tendia a desbotar, escurecer, então não era exatamente como ele queria retratar as obras. A fama. Van Gogh só ficou famoso depois de sua morte, e isso só aconteceu porque a cunhada dele, a esposa do Theo, ficou responsável por promover os quadros do pintor e ela nunca desistiu disso. Aí ela ia emprestar os quadros para algumas exposições, até que rolou. As cartas. E ela também tinha várias cartas escritas por Van Gogh, que era uma outra paixão dele, porque ele tem a mesma quantidade de carta aproximadamente que tem de obras. E muitas delas eram endereçadas a seu irmão Theo, o que fez com que sua cunhada guardasse as cartas depois da morte do marido. Van Gogh vezes 4. Você sabia que existiam 4 Vincent William Van Gogh? Vou explicar. O Van Gogh, que a gente conhece, o pintor, ele recebeu esse nome em homenagem ao irmão natimorto que ele teve. E esse irmão dele só tinha esse nome por conta do avô. Só aí já são 3. E como outro irmão do Van Gogh, o Theo, era muito amigo dele, gostava muito do Van Gogh, ele homenageou o irmão, batizando seu filho de Vincent William Van Gogh. Fazendo dinheiro. Seu quadro mais caro foi vendido por 148,6 milhões de dólares, um século depois do Van Gogh falecer. Autorretratos. O Van Gogh criou mais de 80 autorretratos entre 1885 e 1889. O filme. Em 2017, a vida de Van Gogh foi transformada em filme. Com Amor, Van Gogh mostra os últimos anos da vida do pintor e é o primeiro filme animado a ser totalmente feito com pinturas. 125 artistas estudaram a maneira de pintar do Van Gogh e foram criados mais de 65 mil frames de pintura a óleo. O filme foi inclusive indicado ao Oscar e fica aqui no nosso hashtag Fica a Dica. Arteiros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre Van Gogh. Me sigam nas redes sociais e sigam o Boteco também. Nossos arrobas aparecem agora no finalzinho do vídeo. E aproveitem para conferir outros vídeos do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.